안녕하세요, 여러분. 저는 Renato입니다. 반갑습니다. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, sou especialista na Península Coreana e vim trazer para vocês essa série de mini aulas nessa maratona do Hangul em parceria com Kombu Korea. Nesse primeiro vídeo, então, a gente vai ver uma pequena introdução ao Hangul, né? Qual que é a nossa ideia aqui? É vocês primeiro entenderem qual que é a lógica, o que que é afinal o Hangul, né? Esse alfabeto coreano, como que ele funciona. Então é isso que a gente vai explicar nessa mini aula de hoje. Primeiro, então, é importante vocês saberem que a Coreia, antigamente, ela utilizava os Hanja, né? Que são os ideogramas chineses, né? Do chinês clássico. Então, até meados ali do século XV, né, a Coreia vai usar apenas o Hanja. Em 1443 vai ser criado então o Hangul, que vai ser o alfabeto coreano moderno utilizado até hoje. Como que funcionava então, né? Os Hanja, por serem ideogramas, eles são muito mais difíceis de serem lidos. Então acontecia que, na verdade, só uma pequena elite, né, que fazia parte da Coreia, que conseguia ler esses ideogramas. Então é justamente pensando nisso que vai ser criado o Hangul. Mas qual que é a diferença, então, para vocês entenderem, né? Quando a gente fala nos Hanja, nos caracteres chineses, a gente está falando de ideogramas, né? Então você pega um ideograma e, na verdade, você não consegue já saber ler ele. Você tem que conhecer o ideograma, saber qual que é a leitura correta, qual que é o significado que esse ideograma tem. Quando você pega o Hangul ele é um alfabeto silábico e fonético, assim como o alfabeto romano. Então, na verdade, o Hangul ele é composto nas palavras a partir de letras, assim como o alfabeto romano. Então, isso torna ele muito mais fácil de ser aprendido. No Hangul, hoje, a gente tem 40 caracteres ou 40 letras, a gente pode chamar assim também. Então, com os caracteres chineses, a gente vai ter aí, sei lá, mais de 4.000 caracteres para a pessoa ser fluente, assim, num nível muito avançado. Então, isso torna o Hangul muito mais acessível e de muito mais fácil leitura. Por isso que foi tão importante essa criação do Hangul. Só para dar um exemplo para vocês, então, quando a gente pega a palavra Hangul, a gente escreve ela montando H, A, N e assim por diante. Então é muito mais fácil essa escrita, né? Você já consegue reconhecer apenas conhecendo já essas vogais, essas consoantes que compõem a palavra. Mas então, por que é importante falar nos Hanja? É importante vocês saberem que eles existem, porque, por exemplo, quando vocês estiverem mais avançados, se vocês quiserem estudar os caracteres chineses para conhecer os radicais das palavras, para saber como que as palavras se formam, né? A gente aprende muito vocabulário dessa forma, mas é uma coisa mais avançada. Então, vocês precisam realmente saber os Hanja para falar coreano? Não precisa. Inclusive, hoje em dia, na verdade, a maior parte dos coreanos não sabe, ou sabe alguns poucos, os mais comuns. Tá? Então, vocês não precisam saber esses caracteres para falar coreano, vocês precisam saber o Hangul. Isso sim vocês precisam. Mas é importante saber que eles existem e saber como que eles funcionam. Então, para concluir essa nossa primeira mini aula, o que vocês aprenderam? Que antigamente eram usados os Hanja, né, os caracteres de origem chinesa. Hoje em dia se usa principalmente o Hangul. O que é o Hangul? É o alfabeto coreano, ele é um alfabeto silábico e fonético, formado a partir de letras também. Então ele é muito mais fácil de ser aprendido. Então, se vocês olham o Hangul, olham ele assim na internet ou em algum vídeo e acham muito difícil, na verdade agora vocês sabem que ele é bem fácil de ser aprendido. Então, essa foi a nossa primeira mini aula. Annyeong!